Bom, gente, boa noite a todos e todas. Queria agradecer de novo o convite. Eu me sinto à vontade vindo aqui, isso é muito bom. E eu gostei também da experiência que eu tive com o tema que eu escolhi, que não foi por acaso. Sim, um acaso não existe, aquela coisa a gente sabe, mas não foi por acaso mesmo, eu escolhi porque é o tema da Comejus, né, que eu estarei trabalhando. Então eu já queria aproveitar e também divulgar, né, lembrar, embora seja um encontro voltado para jovens de até 24 anos, sem idade ainda, de mocidade espírita. O encontro já acontece há mais de 30 anos em Juiz de Fora, também envolvendo a região, né, em torno. E quantos anos para cá? Uns 3, 4 anos para cá, começamos a ter também o Em Luzes, que é a Comejus dos adultos, né? Aí também de mesmo tema, só que aí não fica num retiro, né? Não precisa dormir. Então, ao Em Luzes estejam convidados, embora eu não esteja participando do Em Luzes diretamente, eu estendo esse convite também, se não der esse carnaval, o próximo, né? Porque é muito bom, vale muito a pena, um intensivão aí e renova muito a alma da gente. E os meus papéis ficaram aí, né? Deixa eu pegar. Traz aqui pra mim, por favor. Isso. Eu ia montar os slides, mas eu fiquei sem luz na minha casa ontem de noite. Aí eu falei, vou no papel que garante, né? Trouxe aqui. É uma novidade pra mim, que eu tô acostumada a usar bastante slide, mas vamos lá. Isso aí. E o objetivo desse tema, né, que foi escolhido para Comejus, é um dos objetivos que eu quero trazer também pra gente refletir hoje à noite, né? Que é sobre essas capacidades, sobre as forças do ser, as potências da alma, né? Esse é o tema do encontro. E é pra gente poder refletir sobre nós, né? Então é um tema de autoconhecimento, é um tema que eu não sei se na hora de escolher o tema, que quem escolhe são os jovens durante o momento dentro do encontro, eles se separam em 4 grupos, cada grupo propõe um tema e todo mundo vota, e esse tema escolhido para o ano seguinte. Eu não sei se esse grupo que propôs o título, né, o tema, os assuntos, pensaram, mas tem esse título das potências da alma, tem muito paralelo com o capítulo do livro do Leon Denis, né? Que chama O Problema do Ser, no Destino e na Dor. Ele trabalha muito sobre as potências da alma lá, que é também uma obra que a gente está usando para estudar esse tema, né? Então, aí sim nada por acaso, né? Eu não sei se os jovens sabiam, né, dessa inspiração que estavam recebendo lá. E o objetivo desse livro, do Leon Denis, ele separa, né, o título já indica que ele separa em 3 partes o livro dele. Problemas do ser, né, ele vai falar do espírito, a questão mesmo de onde viemos, né, para onde vamos, já começa a trazer essas grandes perguntas mesmo, que são perguntas da nossa vida espiritual, né, não só da vida terrena, não só de uma filosofia terrena, mas da nossa própria experiência enquanto sujeito, enquanto existência, né. Na segunda parte do livro, ele fala do destino, né, já pegando nisso assim, então eu começo a entender quem eu sou, né, quem me criou, a minha relação com as outras partes da criação divina e para onde eu vou então, né, qual é o meu destino, fala muito sobre livre-arbítrio aí também, e o Leon Denis desenvolvendo, né, muito esses conceitos, e na última parte, que ele fala da dor, é onde ele fala também não só de um contexto que nos leva a uma situação difícil, uma situação dolorosa, da dor como parte da existência, pelo menos até onde nós estamos, o nosso estágio evolutivo, a dor faz parte mesmo, mas também como uma ferramenta divina para nos indicar um caminho e um propósito de evolução. Então, trabalhando também a dor com uma nova perspectiva, né? Que eu acho que é uma dificuldade que a gente tem mesmo na Terra, de lembrar da dor como indicativos, né? Como
amigas que estão dizendo para onde a gente tem que ir ou para onde não temos que ir, né? Mas estão mostrando um caminho ou a falta, né, do caminho e tudo mais. E nessa última parte, ele fala dessas potências da alma, né? Então eu já conheço essa alma, eu já conheço quem eu sou, o espírito, eu entendo um destino, né, entre aspas, e às vezes não entre aspas, é essa discussão que ele faz, mas eu entendo isso, para onde eu vou, né, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E na última parte ele trata em como eu vou chegar lá, onde eu sei que é o meu destino, né? E não só chegar em algum lugar, mas ser. Então, me transformar em esse futuro. Então, fica um convite aí também para o estudo do livro, ou pelo menos uma leitura, não precisa estudar sistematicamente, mas folhear, ver no início algum tema que tem mais interesse, pega para ler, vale muito a pena mesmo. Então, acho que é isso, né? O objetivo de enfatizar a capacidade do ser de lidar com o mundo, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, né? A gente tem sempre que lembrar dessas duas realidades que a gente tende a esquecer mesmo, que nos cercam, né? De forma segura e de forma saudável. Então, também não é lidar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito. Existem diretrizes, a gente tem um exemplo a ser seguido, a gente tem uma noção já intelectual de entender o que é certo, errado, o que é bom, ruim. Então, usar isso também de forma prática na vida, não só de forma intelectual, assim, né? Não só saber, mas viver aquilo. E confiantes também, devemos ser confiantes nesse destino comum. E aí a conclusão lá, não só a conclusão do livro, mas o que ele desenvolve no livro, é a felicidade. Então ele traz a felicidade como um destino certo. E a grande questão que fica para nós é como, né? Então, vou falar um pouquinho agora sobre isso, sobre felicidade, né? Para a gente entender essas potências da alma, quais potências são essas, o que é uma potência da alma e como é que a gente pode pensar sobre felicidade com isso tudo também, né? Que é o que move todo ser humano, independente de qualquer coisa, de crença, de estilo de vida, todo ser humano, todo espírito, encarnado ou desencarnado, com muita história de vida evolutiva ou não, todo espírito, do mais simples e ignorante até os que já tendem aquela perfeição, né, relativa, mas que já são muito mais evoluídos, estão buscando a felicidade. Então isso é uma coisa certa mesmo, uma coisa posta. Buscamos a felicidade, isso é do ser, é do humano, né, é do espírito. Buscamos a felicidade. Mas como buscamos a felicidade? É isso que a gente tem que pensar e que às vezes a gente não se dedica tanto a observar onde é que eu estou colocando na minha vida a minha felicidade e o que é que eu estou fazendo para buscá-la. Porque a partir do momento em que a gente torna isso mais consciente e a gente sai do automático, de viver uma vida no automático, a gente começa a perceber, né, que muitas vezes aquilo que eu faço que me traz algum mal é porque eu acho que fazendo daquela forma eu vou conseguir algo e aquele algo vai me deixar feliz. Aquele algo vai me fazer bem. E a gente está fazendo aquilo no automático, né? Então, o convite também de Jesus, antes de tudo, né, é entender que felicidade é essa, que ele nos prometeu, né? E que não só Jesus nos prometeu com os exemplos e com as palavras, mas que nos é um destino mesmo, como filhos de Deus, né? Como suas criaturas, assim. Essa tal da felicidade, que todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas é difícil definir, aquela coisa, né? Dessa limitação da linguagem. Para a gente pensar em felicidade também, eu queria dar um passo atrás e falar dessa potência. Para a gente pensar, né? Que potências são essas que temos em nós? Como que a gente pode usar essas potências para chegar naquela felicidade que a gente quer e também pensar que felicidade é essa que a gente está querendo, né? Tem uma parte que, isso aqui é do Leon Denis agora que eu vou falar, né? Que ele fala... Não vou ler não. Vou falar de
uma metáfora, uma analogia, na verdade, né, que eu queria trazer para vocês, que é da gente pensar na semente da laranja e pra gente entender o conceito de potência nesse sentido, né? E quando a gente tem uma frase que eu vi uma vez que falava mais ou menos assim: se a gente falar para uma semente de laranja que dentro dela cabe um laranjal inteiro, ela não vai acreditar. Mas não é isso. Não é isso. Não sei se exatamente com a laranja uma sementinha já dá, né? Tem plantas que precisam... Você põe um punhadinho, mas você põe um punhadinho ali, vai nascer. Nem toda semente germina, mas alguma semente vai germinar. E aquela semente que germinar vai virar uma planta. E aquela planta, né, tendo flor, vai fazendo fruto, vai ter uma semente dentro. Se você pegar e plantar, vai nascer também. Quando você vê em gerações, não são assim que as florestas crescem? Não é assim que a natureza toda se transforma no mundo, né? E então é essa ideia de potência. É como se nós fôssemos essa semente de laranja. E é como se Deus, né, Jesus, a espiritualidade amiga, como se nosso mentor estivesse aqui do nosso ladinho falando: filho, você pode ser um laranjal inteiro, entendeu? Pode ser um laranjal inteiro. Né? Como Jesus disse, vós sois deuses. Jesus estava falando dessa potência que todo ser traz consigo, né? Mas a gente não se entende como um laranjal inteiro. A gente fica, eu sou uma sementinha, tá vendo? Tudo que eu faço dá errado mesmo. Tudo que eu ponho é assim. E aí a gente vai encontrar alguma coisa no mundo, né, material, que vai nos estar limitando em alguma situação. Eu até queria isso, mas aquilo outro. Eu até podia isso, só que aquela tal situação não deixa. A gente sempre vai entender a experiência de ser uma sementinha. E a gente é mesmo uma sementinha. A gente também não tem que trabalhar a humildade, né? Trabalhar o nosso orgulho, não ser tão orgulhosa a ponto de achar que a gente é algo que também não é. Mas ser uma sementinha não é ruim. Porque ser uma sementinha é um dia se transformar num laranjal inteiro. Render bons frutos, né? E a gente reconhece a árvore pelos frutos que dá, né? Jesus usava todas essas analogias porque elas são mais fáceis da gente entender. E Jesus estava falando dessas potências da alma, dessa potência, né? Não só de algo que a gente pode ser um dia, mas de algo que a gente já é. Ele fez um chamado para quem a gente é agora, no presente. Ele não estava esperando a gente depois. Ele não estava chamando a pessoa para ir, sabe? Agora. É um convite para o presente. Porque pelo entendimento de que ele já dá conta, de que a gente já dá conta. Mas é um exercício íntimo de cada um, de trabalhar em si essas potências, né? E decidir melhor onde a gente quer colocar a nossa felicidade para conseguir melhor correr atrás disso. Porque não é que a gente não se torna... A infelicidade no mundo, ela não é causada só porque é um destino ser infeliz. O destino é a felicidade. Só que o mundo vai anestesiando tanto a gente vai esquecendo tanto da nossa realidade espiritual, esquece de ter hábito de oração, esquece de ter bons pensamentos, esquece da meditação, esquece de desenvolver hábitos positivos no cotidiano, de ter conversas instrutivas, de buscar companhias que fazem a gente querer dar o nosso melhor e não, às vezes, ficar confortável em, né, às vezes, não sei, tem muitos exemplos aí, né? Então, a gente encontrar em nós isso, essa é a proposta, né? E aí, nesse ponto, eu esbarro num limite aqui também, que não tem muito o que falar, porque é cada um encontrando em si mesmo, né? Mas a ideia de potência é essa. Vamos guardar isso, porque quando a gente estiver se sentindo muito só a sementinha, que não consegue fazer nada, que não consegue produzir nada, que não consegue acertar nada, que não consegue evoluir, que não consegue vencer obstáculos, que tudo parece que está se focando e que não está dando certo na vida, a gente é uma sementinha, mas a gente já tem um potencial de transformar num laranjal inteiro. Então é trabalhar para isso.
Mas a grande pergunta é como, né? Como? Então, vamos chegar lá. Ok? Ok. Então é isso. Entender que potência é essa? Uma força latente que aciona outras forças e impulsiona o ser à evolução. E eu até anotei aqui para não esquecer de falar. Latente é algo que já existe. Demanda trabalho, burilamento, autoconhecimento. Aí, ó, a luz piscando. Ainda bem que eu resolvi usar um papelzinho, viu? Tá, agora eu trouxe um trecho aqui pra vocês que eu quero ler, porque é muito bonitinho. Bonitinho. Leon Denis é muito... Ó, ele tá falando sobre a vontade. Dentro dessa parte, das potências da alma. O capítulo que ele tá falando na última parte, do problema da dor, é o capítulo A Vontade. E aí, no texto, ele está falando assim. É isso mesmo. O estudo do ser deixou-nos entrever a poderosa rede de força das energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. E aí o texto segue dando exemplos, né, desses ensinamentos. Não é uma novidade para a gente ouvir isso, que a felicidade está dentro de você, só cabe a você decidir ser feliz. Felicidade é um estado de espírito, para ter ânimo. A gente escuta muito essas coisas. A gente esquece, a gente precisa desenvolver no nosso cotidiano estratégias para lembrar disso o tempo todo. Rotina mesmo, né? Que é, inclusive, a proposta que Leon Denis fala, inclusive, né? De meditação, de você ter momentos na sua... Ele, no caso, até sugere de manhã, por exemplo, que tem uma rotina mais tranquila. E depende mesmo de cada um, né? Para mim, por exemplo, não ia adiantar nada fazer de manhã. Me sobra um tempinho antes de dormir. Mas é me forçar a ter aquele momento, né? É fazer um culto no lar, na dificuldade, mas vai fazendo, né? Lá na nossa casa, eu e meu marido, a gente escolheu domingo 11h30, porque foi o único horário que a gente teve certeza que não ia ter mais nada. Não ia aparecer nada, não ia aparecer ninguém, não ia tocar telefone, não ia ter uma tarefa para fazer, não ia... nada. Né? Se preparando para começar a semana, voltar para o trabalho no dia seguinte, antes de dormir, dar aquele respiro, né? E tirar esse momento. Mas é difícil. A gente seguiu, dando até um testemunho, né? É particular, mas eu acho importante mesmo. A gente até conseguiu manter uma constância por muitas semanas, muitos meses. Só que aí volta a rotina, a gente relaxa um pouco e aí voltamos a ter dificuldade de fazer. E agora a gente já está na terceira semana, ininterrupta. E contando, é bom porque o livro que a gente usa vem o número da lição, então a gente consegue saber certinho, né? E é isso, é comemorar as vitórias, né? De, poxa, conseguir perder o hábito, não tem problema, volta, tenta de novo. Mas de entender que, nesse momento, eu posso apostar a minha felicidade ali. Se ali eu sou feliz, aí a gente vai encontrar um tempo, porque a gente encontra tempo para aquilo que faz a gente feliz. A gente encontra motivação para aquilo que faz a gente feliz. A gente encontra dinheiro para comprar aquilo que a gente acha feliz. A gente se vira, porque nós somos seres desesperados atrás dessa tal felicidade. Só que a gente aposta a nossa felicidade em coisas que se acabam com o tempo. A gente aposta a nossa felicidade em coisas que são destruídas, que são roubadas, porque são materiais. É óbvio que vai se destruir mesmo, são efêmeras. Se eu coloco a minha felicidade em algo que se acaba, aquela felicidade também vai se acabar. Se eu já sei que aquilo vai acontecer, então por quê? Às vezes é por hábito, né? É por não saber muitas vezes, é por hábito, né? E a gente tem que se forçar, a gente se força a fazer muitas coisas que a gente não gosta, porque tem que fazer por obrigação. Então, se a gente colocar a nossa vontade em fazer coisas
que vão trazer essa felicidade pra gente, apostar que aquilo ali, eu vou encontrar a minha felicidade ali, a gente vai ter êxito. Isso não é eu tenho isso como uma certeza mesmo, quase como uma promessa. Eu gosto muito dessa expressão que os nossos irmãos evangélicos têm, de promessas, né? Porque eu tenho essa relação, assim, uma promessa. Quando Jesus fala, eu até trouxe aqui, ó. Jesus fala muito de felicidade, muitas vezes. Ele usa a figura do tesouro, né? Em Mateus 6, 19 e 21. Né? Pois onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Esse é o versículo 21. E ele está falando nesse trecho, né? O capítulo inteiro é muito lindo, vale muito parar e ler e refletir também, porque Jesus está falando, para quem estava lá ouvindo, justamente sobre isso. Quando for a parte que ele fala do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, é onde ele ensina a rezar o Pai Nosso. Ele está dando ali, ó, a receitinha do bolo, do que fazer para achar essa felicidade. Tá lá. É a gente ler e realmente apostar que se eu viver aquilo, quando eu conseguir viver aquilo, não é se, quando eu conseguir viver aquilo, eu vou me sentir muito feliz. Eu vou encontrar uma fonte verdadeira do amor divino ali, né? É muito bonito. Ele ensina o Pai Nosso ali, eu achei isso fantástico. E ele fala do tesouro no final, porque ele estava querendo passar essa mensagem. Não coloqueis, né, os tesouros aonde o ladrão rouba e a traça corrói, né? Ele fala para não fazer isso, porque uma felicidade, um tesouro material vai se acabar. A promessa dele é para algo que não acaba. É a água que mata a sede para sempre. É o pão que tira a fome para sempre. A vida de Jesus inteira ele está trazendo esses exemplos para a gente, né? Porque ele garante que em alguma coisa a gente vai entender ali, né? Mas é sobre felicidade que ele está falando, sobre o nosso destino à felicidade. Voltando aqui um pouquinho, no texto do Leon Denis, ele fala, né, que essa felicidade está em nós, nas profundezas misteriosas da alma. A gente às vezes não dá conta de conhecer, né, essas profundezas. É um trabalho mesmo de vidas. Mas tem que ser feito, né? E ok, vamos fazer, vamos lá. Vamos ter força de vontade. É sobre isso que ele está falando. Não adianta a gente querer a felicidade se a gente também não se esforçar, né? E a doutrina espírita em si, mais pra frente eu vou ler também, fala coisas muito bacanas pra gente guardar sobre esforço, sobre o espírita que se esforça, né? O que já nos mostra que a felicidade, ela não é alcançada quando a gente conquista alguma coisa, exatamente. Mas quando a gente já se esforça, ali eu já encontro felicidade. Olha só, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele nos ama tanto, que Ele não quer nem que a gente consiga. Ele fala assim, tenta. Tenta primeiro, tenta. Se esforce e tenta. Aí você já vai ser um espírito já mais feliz. Aí você já vai estar realizando grandes obras em si, né? Grandes obras internas. Não as grandes obras que a gente imagina que é para o mundo ver. Porque é o que Jesus está falando também nessa parte de Mateus 6. É uma das partes em que ele fala, quando for orar, né? Não, eu não sei falar como está escrito lá, vou falar do meu jeito mesmo. Quando você for rezar no templo, não faz igual os hipócritas, né? Que vão fazer para todo mundo ver, para chamar atenção. Não faz isso, porque o seu Pai, né? Deus vê o que está oculto. Deus vê o que está no secreto. É a palavra que usa lá, né? Deus vê no secreto. Quando for rezar, entra no quarto, fecha a porta, fica em silêncio. Se conecta com Deus. Eleva o pensamento. É aí que está uma oração verdadeira. Ninguém na terra vê, mas quem importa está vendo. Deus está vendo. Então,
Isso é bonito, né? É isso, né? É o mistério que ele sabe. Isso é uma questão de fé, não é só bonito, gente, não é só palavra bonita. Isso toca no fundo da nossa alma porque é verdadeiro, né? A gente vê que em pequenas experiências de fé que a gente tem, a gente se sente feliz e é uma felicidade que não passa, porque é verdadeira. É da experiência mesmo, a gente vive situações na vida em que a gente consegue perceber isso, né? É acreditar que a gente pode viver isso numa escala maior. Eu não preciso ser só uma sementinha de laranja. Eu quero viver uma vida fecunda, eu quero viver uma vida fértil, eu quero, né, crescer. Então, não perder isso, assim, ter esse ânimo, sabe? Mas é difícil, né? A gente sabe. Por isso que tem que ficar lembrando o tempo todo. A gente põe despertador para tanta coisa, põe despertador para tomar remédio, para compromisso que tem que ir. A gente se obriga a trabalhar, passando mal. A gente faz tanta coisa que não gosta, né? Por que a gente não pode se esforçar mais para fazer as coisas que a gente gosta? A gente consegue, sim. A gente consegue, é só tentar. O que Deus está pedindo é a tentativa. Vamos tentar primeiro, que já é quase certo que a gente consegue. É só não desistir, né? No texto ali, eu li aquele pedaço para vocês, e aí o Leon Denis continua falando, por exemplo, ele dá alguns exemplos que eu trouxe aqui, eu queria falar para vocês também, que é bem bacana. Ele, obviamente, vai falar de Jesus, né? Quando ele fala o reino dos céus está dentro de vós, né? Ele já está se referindo a esse algo que trazemos conosco, que a gente não sabe muito bem o que é, mas que é grandioso o suficiente para se referir ao reino prometido, né? A felicidade, quando Jesus fala felicidade não é deste mundo, não é deste mundo material aqui, não é mesmo? Não. A gente não vai encontrar a felicidade nas coisas terrenas. Mas ele fala também onde está essa felicidade. Ela não é deste mundo, mas ela é do mundo que vocês já fazem parte também, né? Senão ele não falaria, por um lado, a felicidade não é deste mundo, mas por outro lado falaria, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele não ia nos indicar, né, essa possibilidade. Leon Denis fala também dos Vedas, que são as escrituras sagradas, né, religiosas dos hindus, né, do hinduísmo. Ele fala assim a frase: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Legal, né? Um amigo sublime que não conheces. Eu fiquei pensando, primeiro, como que realmente a gente muitas vezes se desconecta de pensar em nós mesmos como nossos melhores amigos, né? Como uma companhia que vale a pena investir nela, né? Vale a pena eu tentar buscar momentos de estar bem comigo mesmo, porque afinal de contas eu vou estar comigo mesmo, né? O resto da existência. Então, que eu possa sentir prazer em ser quem eu sou, sentir prazer em estar na minha própria companhia, né? E me fez também lembrar dos amigos espirituais, que também são amigos sublimes, que nos acompanham muitas vezes e que a regra é a gente negligenciar mesmo, né? Também temos que fazer esse esforço de buscar essa conexão, né? Através de oração, de pensamento, conversas, né? Eu gosto muito de conversar, por exemplo. Eu não tenho muito hábito de fazer orações mais padronizadas, coisas assim, mas de conversar, como se fosse um amigo mesmo. Na mocidade, eu lembrei agora, a gente gosta de falar que Jesus é um amigo que você tem que levar para o rolê. A gente fala assim, né? Não para ter aquela visão uma visão ruim de que ele está vigiando, que ele está tomando conta, Deus está vendo. Não é nesse sentido ruim, é no sentido de, cara, ele é tão teu amigo que ele vai estar com você. Ele não vai fazer diferenciação onde você está, o que você está fazendo. Ele não vai te discriminar de forma nenhuma. Ele te faz companhia o tempo todo. A gente é que se sente envergonhado, muitas vezes, em imaginar essa companhia conosco. Porque a nossa consciência nos indica que aquilo que a gente está fazendo não é tão bom assim, né? A gente fica envergonhado de mostrar as nossas faces
mais inferiores, né, para Jesus. Mas o entendimento é que para ele isso não faz diferença, porque quando ele nos olha, ele vê um laranjal. Ele não vê sementinha, não. Ele vê essa potência que a gente traz e ele aposta nessa potência na gente. Os nossos mentores também apostam, né? Os nossos amigos espirituais, eles estão apostando desde antes da gente encarnar, na hora de fazer o planejamento, de nos dar indicações. O tempo todo, a gente tem uma rede de amigos, assim, mesmo, que não nos abandonam, né, esses amigos. E por que não apostar nessa relação também a nossa felicidade? Eu entendo que às vezes pode ser meio chato, assim. Pode ser um pouco chato, porque é como se fosse mandar uma mensagem no WhatsApp e a pessoa às vezes não vai te responder ali, sabe? Você fica esperando uma resposta, ela não te responde. Mas a relação de amizade não é assim, né? A gente não tem que condicionar a nossa fé a resultados. Não tem que condicionar a nossa fé a provas, né? E não é só uma questão de razão, de racionalizar essa relação, mas de sentir mesmo, de desenvolver gratidão, Eu reclamo muito. Aí, por exemplo, eu estou tentando desenvolver umas metas de uns tempos pra cá, que é assim, quando eu vejo que eu estou entrando nesse lugar comum da reclamação, eu tento mudar a minha forma de pensamento para agradecer alguma coisa. Aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, sabe? Mas é isso, eu tenho que me esforçar para parar de reclamar, para pensar o que eu posso agradecer. Às vezes eu até faço meio contra a vontade, mas eu faço. Porque não é assim, quando a gente educa uma criança, não é contra a vontade? Tem que ensinar a criança a escovar dente, contra a vontade dela, ela não quer. Dar banho, aquela luta, comer, beber água. Tudo que é para ela sobreviver, crescer, tomar remédio, gente. Não quer. É mais ou menos isso. Nós somos crianças espirituais. Entendeu? A gente não entende muito bem o que aquilo está acontecendo, mas tem que pensar, não, é um remédio muito amargo que eu estou tomando, que eu não queria tomar, mas é preciso, né? E ainda bem, porque a criança naquele momento pode não entender que aquilo é um ato de amor. Quem está fazendo sabe. A gente no momento não entende que aquilo é um ato de amor. Mas conforme a gente for evoluindo espiritualmente, a gente vai sentir aquele amor também. E a gente vai ser capaz de amar daquela forma, né? Que nós somos amados, assim. Então tem isso também. Sobre felicidade, né? Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Lembrar que esse amigo, né? Somos nós, investir nisso. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. E aí, Leon Denis fala que isso é da sabedoria persa. Jesus fala muito disso também, né? Até porque Jesus, ele resume, né? Todos os profetas. Jesus traz essa lei divina na perfeição dela, né? A gente encontra muito do Cristo em várias outras filosofias, né? Mas em Jesus a gente pode confiar que a verdade vai estar ali, né? Então, essa mensagem ele falou muito, muito mesmo. É aquilo do tesouro que eu disse um pouquinho antes, né? Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Porque a gente confunde o que é a riqueza. A gente acha que riqueza é juntar tesouro na terra. Vai desencarnar, vai ficar aí, e o tesouro espiritual? É isso que a gente vai levar. E é engraçado, porque a morte é uma certeza. Desencarnar é uma certeza, para quem está encarnado. Uma certeza, né? Se a gente sabe, por quê que a gente continua vivendo uma vida como se fosse durar para sempre, né? Então, aí pensando nisso também, que relação que eu tenho com o que eu quero levar, que vai ser eterno, e com o que é necessário eu ter, mas eu sei que vai ficar, não é meu, não me pertence. Se eu não posso levar comigo para onde quer que eu vá, não é meu. É um empréstimo, né? Não é meu. E por isso que a gente tem que prestar contas da forma como a gente usou o nosso corpo ao longo da vida, prestar contas da forma como a gente
foi usando as ferramentas, né, materiais. Se a gente conseguiu fazer um bem com aquilo, evoluir de alguma forma, né? Ok. Então, sobre felicidade, é isso, assim, é na vida íntima que está o manancial das felicidades futuras. Receitinha de bolo, mas a gente tem que fazer o bolo, não é ler a receita de bolo e esperar o bolo parecer pronto na nossa frente. É arregaçar a manga mesmo e buscar o autoconhecimento e essa reflexão da felicidade, porque quando a gente conseguir determinar isso melhor, a gente vai conseguir viver melhor nisso, porque aí eu vou estar investindo meu tempo, eu não falo nem gastando tempo, porque a gente não gasta o tempo. Eu gosto de pensar que o tempo é algo que a gente recebe. Eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo. O tempo não é uma coisa que só passa. A gente tem o tempo, a gente tem a eternidade. É uma riqueza o tempo. Como que eu vou gastar essa riqueza? Por isso que eu gosto de falar, é um investimento. Né? É um investimento. Eu não estou só, passou, gastou. Não, eu faço escolhas de como eu quero usar esse meu tempo, né? Que seja, então, para fazer boas escolhas, né? Para procurar essa felicidade. Ok? Então, vontade e felicidade estão interligadas ao serem as condutoras das decisões que fazemos ao longo da vida, ou das vidas, né? Então é isso, onde eu acho que está a minha felicidade, é lá que eu vou. E eu vou usar minha força de vontade para chegar lá onde eu quero ser feliz, né? E é nisso, é nesse contexto todo que o Leon Denis também vai trabalhar esse capítulo dele ao falar de vontade. Até o momento que ele fala aqui. A vontade é uma das maiores potências da alma. Então eu falei de felicidade e vontade, mas e potências da alma? É isso. Potências da alma é essa vontade. Né? Algo que pode vir a ser, mas que ainda não é, e a gente vai decidir como é que a gente vai usar. É uma força motriz, né? Ela vai empurrar. Ela não vai dizer para onde, ela só vai empurrar. E a gente tem que, né, ir no ritmo, mas a gente que está indo. A gente que conduz, né? Então essas forças necessitam mesmo de reajuste e de esclarecimentos divinos, porque é muito fácil no mundo, né, nascer e aprender que a felicidade está nas coisas materiais, né? E elas são boas mesmo. Não é uma condenação das riquezas materiais, é de entender prioridades. É de entender o que é nosso e o que não é. E de entender que aquela felicidade é sim felicidade, mas vai passar, vai acabar, porque não é meu. Então não é um discurso extremista, sabe? De uma abnegação absurda dos bens materiais, mas de entender. É uma ferramenta, é um empréstimo, não é meu. O que eu sou não é o que eu tenho. Né? O que eu sou é outra coisa. Né? O que eu tenho, um dia eu vou deixar de ter. O que eu sou vai permanecer. Né? Isso que eu já falei. E aí, seguindo no texto ali também, ele traz uma imagem muito interessante. Que ele faz essa pergunta, né? Como utilizar melhor essas nossas potências. Então tem um primeiro passo que é no autoconhecimento. Ok, minhas potências. O que eu tenho facilidade, o que eu tenho dificuldade, o que eu preciso melhorar, aonde eu sinto que dói e aonde eu sinto que me traz felicidade. Refletir com essas coisas e tomar decisões. Mas ele fala, ok, mas como eu vou fazer isso, né? E ele fala que ele fala de duas esferas de ação que nós temos, né, o ser. Uma primeira, que é mais externa, né, e uma outra que está mais interna. Essa externa, ele chamou de eu, mas um eu no sentido mais do ego mesmo. Um eu no sentido muito personalista, muito da gente muitas vezes entender, por exemplo, da gente achar que quem a gente é quem eu sou nessa vida. Eu sou Ana Carolina. Não. Eu sou muito mais do que Ana Carolina. Agora eu estou sendo Ana Carolina. Eu sou. Mas eu também estou sendo. Eu já fui de muitas outras formas,
vou ser de muitas outras, né? Sem perder essa individualidade. Mas não é da individualidade que ele está falando, ele está se referindo a um eu mais egoísta mesmo, que é geralmente daí que a gente parte, né? O nosso objetivo é nos livrarmos desse eu egoísta, né? E aí ele fala, ele até ajuda a gente a entender melhor. Quando a gente esbarra nas nossas paixões, nas nossas fraquezas, na nossa insuficiência, aquilo, quando a gente enxerga o nosso limite, a gente está esbarrando nessa esfera que está nos limitando, né? Eu não consigo passar daí. E ele fala que dentro disso tem algo muito mais íntimo, né? Ele fala que é algo muito mais interno, profundo, que é imutável. Ele chama de templo de Deus. É o templo de Deus em nós. Ele fala também que é a sede da consciência, que é uma fonte da vida espiritual. Então, não é assim, a felicidade está dentro de nós, mas dentro aonde? Aonde? Né? Como assim? Então ele fala nisso, né? De você acessar, de você, como se fosse camadas mesmo, né? De você ir tentando tirar essas camadas mais externas e chegar em algo que é mais a nossa essência mesmo, né? Quando a doutrina fala que as leis divinas estão na nossa consciência, né? E admite isso como uma prova da justiça divina, então eu não preciso conhecer Jesus para saber o que é certo e errado, eu não preciso crescer numa família cristã para aprender o que é certo e errado, né? Deus é justo com todo mundo, qualquer espírito, em qualquer lugar do universo, vai ter nele indícios, formas de saber o que é certo e o que é errado, mas é nisso, é nesse exercício de tentar encontrar algo mais reflexivo, algo mais da essência, né? E aí sim a gente vai conseguir transformar esse eu egoísta em um eu que é o da individualidade, mas que não vai se colocar acima das outras pessoas, né? Que vai conseguir desenvolver ideais mais elevados, né? E conseguir viver uma vida de uma forma mais caridosa, né? De uma forma mais em comunidade, em igualdade com os outros seres, né? Com os outros espíritos também, mas toda a criação mesmo, de forma geral, né? E aí ele fala que colocar em movimento essas potências internas e orientar para um ideal elevado é através da vontade, né? E que é essa potência maior, né? Ele fala também da vontade, da confiança e do otimismo como forças preservadoras, né? Então é mais do nosso trabalho íntimo mesmo, identificar, né? Será que eu quero trabalhar a parte da confiança, a parte do meu ânimo? E entender que isso muitas vezes vai nos preservar numa situação boa e impedir que o mal chegue, né? Que ele está falando de sintonia, né? Ele está falando de sintonização. Então, se eu consigo ter no meu cotidiano momentos em que eu me dedico a estar em contato comigo de uma forma mais íntima e elevar os meus pensamentos, e eu vou fazendo isso com uma certa disciplina, né, gente? Com regularidade, aquilo se transforma em um hábito. As outras formas negativas, já a gente não vai estar na mesma frequência ali. Algo que em outros momentos ia nos perturbar, não vai mais, né? E a gente conhece essa sensação. Muitas vezes pessoas vêm nos relatar situações onde elas se sentem mal e a gente já teve uma experiência parecida, já superou aquilo, a gente não pensa, calma, vai passar, vai dar tudo certo, nem é tão ruim assim, né? Mas a pessoa que está ali no meio da situação difícil, ela não consegue entender. Então a gente desenvolvendo a confiança, esse otimismo é como hábito mesmo, não vem do nada. Não é fazer uma prece quando está na dificuldade, é se fortalecer quando está bem, porque aí quando uma situação difícil chegar, eu já vou ter uma base, né? Então é um capítulo muito bonito esse sobre a vontade, e no final das contas, Leon Denis termina falando desses hábitos, né? Só que não é
é pensar nessa felicidade, porque tem muito livro por aí também, tem muitas pessoas falando disso hoje em dia, de que a gente pode ser o que a gente quiser, que nós estamos destinados à felicidade. A gente escuta isso em muitos lugares, mas geralmente a gente está falando de qual felicidade? Felicidade de enriquecer, uma felicidade de bens terrenos, uma felicidade que todas as outras pessoas vão ver, né? Mas a felicidade que importa não é que todo mundo está vendo. A felicidade que importa é quando a gente está sozinho no quarto, com a porta fechada, no secreto. Quem é que vai estar lá com a gente? Deus vai estar lá. Se nesse momento eu estiver me sentindo feliz, com a consciência tranquila, em paz, aí sim eu sou um homem feliz, um homem, uma mulher feliz. E se isso acontecer, a gente vai ser rico. Essa é uma riqueza, né? Porque aquela coisa que a gente fala, né? As pessoas, elas vão acumulando bens materiais e querem sempre mais, cada vez mais, e nunca estão satisfeitas. É uma prisão. Não é felicidade se não tem satisfação. A felicidade, ela preenche. A felicidade, ela é plena. A pessoa que é satisfeita com o que tem, ela é a mais rica de todas, porque ela não precisa de mais nada. Ela já tem tudo. Ela está bem, ela está tranquila, ela está plena. Nada pode perturbar. Esse é um estado de felicidade. E essa é a sensação parecida quando a gente entra em contato com esse templo de Deus em nós. Nada perturba, nada muda. É assim como Deus, eterno, imutável, soberanamente justo, bom, misericordioso, amoroso. É essa a sensação. Se a gente quer ser rico em alguma coisa, a gente tem que buscar ser satisfeito com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é. Né? Eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Esse é o homem mais feliz da terra. É aquele que vive sabendo que já tem tudo. Aí sim ele pode se dedicar a viver a vida para os outros. Viver uma vida se dedicando às outras pessoas. Reforçando assim, de novo, não é sobre não querer melhorar o emprego, não querer ganhar mais dinheiro, não é sobre as limitações que o mundo material coloca pra gente. É sobre a nossa relação com isso. Eu não me sinto uma pessoa infeliz porque eu tenho dificuldades financeiras. Eu não me sinto uma pessoa esquecida por Deus. Ai, Deus não me ama, Deus não me quer. A minha fé, ela não vai ficar balançada se eu passar por uma dificuldade. É na nossa relação. Não é que nós não devamos, né, buscar condições de vida, porque inclusive fala na lei de trabalho, né, no livro dos Espíritos, isso é explícito lá. O que o homem ganha honestamente com o trabalho dele é dele, é direito dele. Né? Fala da posse de terrenos, é dele. Mas a gente também tem que lembrar que a riqueza é uma das provas mais difíceis que tem. Eu não sei se é muito bom mesmo a gente desejar, sabe? Algo que é difícil. Né? Então, são reflexões assim, que são importantes a gente fazer. Que a gente começa a tirar esse deslumbramento das coisas materiais e enxergar que existe muito mais potência de felicidade nas coisas que são gratuitas. Nas relações que eu tenho com as pessoas, nos momentos que eu vou passar com elas, em conseguir pedir desculpa, em conseguir falar alguma coisa que tá lá na minha garganta há muito tempo, que eu tive a paciência de falar, não falei na hora, esperei a cabeça esfriar e depois eu falei. Olha só, isso é uma conquista. É difícil, né? Paciência, são virtudes que todo espírito na face da Terra tem que desenvolver. Se a gente consegue, olha só que riqueza. Uma vida onde a gente sente que consegue falar para as pessoas e ser ouvido, olha, é uma vida rica. É uma vida rica, eu consigo me conectar com as outras pessoas, eu consigo fortalecer laços, né, de afeto com outras pessoas. É aí que tem que estar a nossa felicidade. Se eu acreditar que assim eu vou ser feliz, a gente vai encontrar motivação interna para construir essa felicidade. Porque a gente se obriga a muitas coisas
difíceis no cotidiano, a gente faz por obrigação, faz porque tem que fazer, porque tem que pagar a conta, porque por obrigações morais, às vezes não são obrigações materiais, mas por obrigações morais também, a gente se sente obrigado. Então por que a gente não pode se sentir um pouquinho obrigado, não sei, a orar mais, né? Porque começa assim, do jeito difícil, e aquilo vai virando um hábito, quando eu vejo, eu sinto até falta quando eu não faço. Se torna algo natural. Quando eu vejo, eu já olha, eu nem percebi, eu estava aqui me distraí, pensando nos meus problemas, pensando em qualquer coisa. Quando eu vi, eu já estava rezando. Comecei a conversar, né, evoquei, né, um espírito protetor, alguém, mas quando vê, você já está ali trocando ideia. Acreditar que isso funciona e reconhecer quando isso funcionar. É a maneira do homem perdido no deserto, né? Que quando ele pede, né, meu Deus, por favor, eu estou morrendo, preciso de água. Essa historinha, né, clássica. Tem também no Evangelho, não sei se no Evangelho que fala ou no Livro dos Espíritos, mas eles usam essa analogia também para explicar pra gente, do homem perdido no deserto, que ele faz a oração e é atendido e recebe uma inspiração de um espírito protetor, vai por aquele caminho. E ele vai e encontra um oásis ali, consegue beber água, consegue ser atendido. E aí fala lá, um homem egoísta vai falar, nossa, que bom que eu tive aquela ideia, hein? Escolhi o caminho certo. Um homem que está querendo, né, trabalhar a humildade, que está querendo fortalecer na fé, ele vai falar, nossa, Senhor, obrigada, porque eu pedi e fui atendida. Né? Então, e isso é para um momento na vida e para a vida inteira também, né? Fortalecer reconhecer. Aquele homem, ele era o mais rico. Aquele homem era o mais abençoado da face da terra, porque ele reconheceu ali que ele foi atendido. Ele se sentiu amado, né? E teve essa oportunidade, diferente do egoísta, que guardou tudo para si, ele acessou ali aquele templo divino em nós. Aquela sensação permanente, né, de amor, de quietude, que a gratidão ajuda a gente a acessar esse lugar também, né? Então a gratidão é um outro hábito assim que a gente pode desenvolver no cotidiano para poder chegar mais nesse lugar dentro da gente, encontrar mais essa nossa essência, né? E elevar mais o nosso pensamento e tudo mais. Para finalizar, eu queria concluir então sobre isso, assim. Eu queria que a gente pudesse, a partir de agora, pensar mais sobre a felicidade nesses termos, sobre riqueza, sobre os tesouros, né, além dessas coisas materiais, e usar essa nossa grande potência, né, a maior potência de todas, que é a vontade, para nos direcionar e construir uma vida, não essa vida agora, mas uma vida que é eterna, em direção às coisas que realmente vão nos trazer feliz, que geralmente não são coisas, né? São momentos, são atitudes, são pensamentos, são estados de elevação mental, onde nós vamos conseguir ser felizes, né? São atitudes de caridade, ajudar outra pessoa, sermos ricos aí, nesses momentos. Sobre a questão do esforço, então, eu trouxe 3 partezinhas só, que aí eu vou ler para vocês, que é a questão 909, no Livro dos Espíritos, que aí não vai restar dúvida pra gente, na parte que fala de perfeição moral. E aí, a 909, Kardec pergunta assim: um homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem: sim, e, algumas vezes, por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente sabe, mas é bom lembrar. Poucos esforços. É isso que eu falo. Deus é
tão magnífico que ele às vezes não pede nem que a gente acerta. A gente pede para tentar, se esforça, tenta. Você já vai conquistar grandes coisas aí. É isso. Então a gente se esforça pouco. Devemos nos esforçar mais. Tem um outro trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre esse mesmo assunto, fala sobre o homem de bem, no capítulo C de Perfeitos, também no mesmo assunto. E aí, item 4. Tá falando dos bons espíritas, o item 4. Ele termina numa partezinha, aqui ó, vem até em itálico, tá destacado pra gente prestar atenção. Ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, ele estava falando antes do exemplo de duas pessoas, né, em duas formas diferentes de sermos, né? Enquanto um se compraz num horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Sempre o consegue. Eu gosto de pensar assim, essas palavras não iam chegar até nós com tanta força e com tanta verdade se não fossem realmente revelações de uma sabedoria divina. Né? Jesus não está prometendo pouca coisa, alguma coisa, se isso, se aquilo, é uma promessa verdadeira. Se a gente se esforçar, é certo de conseguir. A gente não consegue porque nos esforçamos pouco. A gente pode aprender, né? Devemos aprender então a nos esforçar mais, abrir esses horizontes, mas antes de tudo acreditar que é possível. Olhar no espelho, eu sei que eu sou uma sementinha de laranja, mas quando eu estou olhando, né, para mim, para minha imagem, para dentro de mim, em potencial eu sou um laranjal inteiro. Eu quero realizar obras como um laranjal inteiro pode realizar. Acreditar nisso. Só mais uma outra também, é a pergunta 922. Ainda nesse capítulo sobre perfeição moral. Mentira. Não é nesse capítulo, não. É no próximo capítulo, sobre felicidade e infelicidade, né? E aí, 922 pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ele afirma. O que basta à felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E a resposta: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, eu encerro com essa resposta para a gente refletir nisso, que existe essa felicidade material na posse do necessário. Refletirmos, então, o que é o necessário, né? E acreditar nessa felicidade, nessas riquezas morais, que são verdadeiras, né? É o que a gente vai carregar, é o que é verdadeiramente nosso, né? Vamos continuar levando a consciência tranquila, que é inabalável, que existe ali, naquele templo de Deus em nós, e a fé no futuro, né? Desenvolver também essa fé, que a gente possa buscar bons hábitos, desenvolver essa nossa vontade, a nossa força de vontade, fazer às vezes contra a vontade, mas fazer. Aquilo vai ficar cada vez mais fácil, vai entrando na nossa rotina, e quando a gente perceber, a gente nem vai mais notar, porque vai se tornando algo mais natural, né? A gente não conta quantas vezes o coração bate, a gente não conta quantas vezes a gente pisca o olho, quantas vezes a gente respira, quantos passos a gente dá. Que fazer o bem, que a felicidade também se torne incontável, como a gente, né, também não se pode se tornar incontável. É isso que eu desejo para todos nós. Então eu agradeço a oportunidade também de falar. Obrigada.